Eu acho que você deve prestar atenção no que eu estou falando. Eu não sou um sujeito sábio, mas eu sou um sujeito velho. E diz o ditado que mais sabe o diabo por ser velho do que por ser sábio. Preste atenção no que eu vou falar. Olá, eu sou Gonzalo Vicina Neto, sou médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública e do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas. Vim aqui para conversar com vocês sobre a epidemia, nós temos chegado num 1 milhão de casos e uns 50 mil mortes. Nós estamos no fim da epidemia? Não estamos nem no fim nem no meio. Nós estamos ainda no início da curva. A curva ainda é ascendente. Nós não chegamos no platô como alguns países já chegaram. Porém, nós temos que tomar algumas providências para tentar reduzir pelo menos o número de mortos. A epidemia se alimenta de gente. Nós temos que nos isolar. Não dá para ficar circulando. Existe um negócio chamado R0, que é o número de pessoas que, em média, um contaminado contamina. O nosso R0, ele tem que cair abaixo de 1. E hoje ele está próximo de 2. Cada pessoa contamina pelo menos 2 pessoas. Então, por isso, nós temos que reduzir o R0. Como é que faz para reduzir o R0? Não tem outro jeito, nós não podemos nos encontrar. Daí a necessidade de isolamento. E temos que, particularmente, proteger os grupos de risco, os que têm comorbidades, outras doenças como hipertensão, diabetes, câncer, e os idosos. Esta doença gosta de matar velho. Nós temos que ficar em casa e, quando sair, temos que ter todas as precauções que são indicadas, que você já conhece. Este conjunto de medidas é o conjunto de medidas que está ao nosso alcance fazer. Isolamento, higiene, máscara. Agora, existe um outro componente que é o componente do Estado. O Estado tem que ter esse componente. E aí nós vamos falar dos testes. Existem 2 tipos de testes, Um teste é o teste rápido, esse que você encontra em farmácia. É um teste que, primeiro, ele tem uma baixa acurácia. Jogar uma moeda e tirar cara e coroa para saber se você já teve ou não teve a doença é igual. Segundo, esse interesse em saber se você já teve ou não poderá vir a ser importante mais à frente, quando a curva estiver na descendente, e aí nós vamos querer saber quantas pessoas já tiveram a doença. O outro teste é o chamado RT-PCR. É um teste que verifica a presença do vírus na nossa orofaringe. É um cotonete que você passa na boca e no nariz e esse cotonete é colocado num tubo de ensaio com um líquido e vai para um laboratório. Em 24 horas o teste fica pronto. E ele indica se tem ou não tem vírus na cavidade oral. Se tiver vírus, você está numa fase sintomática ou pré-sintomática. Você deve estar com febre, perda de capacidade de sentir cheiro, pode ter dores no corpo. Essa é a fase sintomática da doença. Normalmente ela ocorre entre o 4º e o 6º dia da contaminação pelo vírus. Identificado um paciente, imediatamente se deve identificar 5 contratantes desse paciente. E aí, com certeza, você vai encontrar mais 2 contaminados. Os outros 3 geralmente não estão contaminados. Esses 2 contaminados que você vai identificar não têm sintomas, mas eles já estão com o vírus na garganta. Essa doença tem uma característica interessante. 40% das pessoas que têm esta doença nem percebem que tiveram a doença, porém são contaminantes. 40% têm a doença de uma forma branda. Então tem febre, tosse, coriza, dor no corpo, não tem muitos sintomas mais. E começa a desenvolver esses sintomas aí por volta do 5º, 6º dia. E isso dura até 14 dias. Esses pacientes são a forma branda da doença, porém também são contaminantes, inclusive antes de terem os sintomas. 15% vão ter que ser internados para fazer oxigenoterapia e 5% vão precisar de UTI. A nossa preocupação é tentar identificar esses 80%, os 40% que não são sintomáticos e os 40% que têm sintomas suaves. Por isso,
vamos fazer o teste nos sintomáticos. Feito o teste nos sintomáticos, faço mais 5. Vou descobrir mais 2. Aí vou fazer o teste nesses 2. E aí vou fazer mais 5 e mais 5. Talvez eu ache mais 2 e mais 2. Talvez acabe aí. É o que a gente chama de testagem de primeiro e de segundo graus. Com isso, eu identifico as pessoas que eventualmente poderão contaminar outras pessoas. E eu, neste momento, tenho que isolá-las. Tem que chegar para o paciente e falar, você tem que ficar isolado. Você pode ficar, assim, eu moro num barraco, eu e a minha família inteira. Ele não vai se isolar. Quem tem que isolar esse paciente? O Estado. Em alguns lugares de São Paulo, por exemplo, a comunidade de Heliópolis e de Paraisópolis, a comunidade se mobilizou para criar soluções para o isolamento dos seus pacientes. Fizeram um acordo com as escolas e hoje estes casos de contaminados vão parar nesses lugares. E também eles estão colocando sob proteção os pacientes com idade e os que têm comorbidade. É uma saída muito inteligente. O que o Estado tem que fazer? Ou essa saída de transformar as escolas, precisa pôr banheiro, precisa ter condição de levar comida, essas coisas todas, né? Ou alugar hotéis. Os hotéis estão vazios. Seria uma boa alternativa, inclusive para protegê-los nesse período de dificuldades financeiras, para que eles pudessem funcionar e receber os pacientes que devem ser isolados. Veja, neste momento, nestes países que estão tendo sucesso, identificado um paciente que tem o vírus na orofaringe, o que está sendo feito é identificar o paciente e colocar alguma marcação, geralmente é com o celular, para que se tenha como controlar a mobilização desse paciente. Se ele se mobilizar, você fica sabendo. E esse paciente, ele está sujeito, inclusive, a multas. E no limite, se for um sujeito muito irresponsável, inclusive a ser preso. Alguns municípios, inclusive, estão acionando a justiça e os juízes estão impondo a colocação de tornozeleira eletrônica nestes pacientes para que eles não saiam na rua e não contaminem outras pessoas. Este é o papel do Estado. Testar e encontrar um local em que as pessoas possam ser isoladas. Agora, como é fazer para que o Estado faça o seu papel? No começo da epidemia, não tinha teste, não tinha como fazer teste, faltava teste no mundo inteiro. Agora tem teste, tem como fazer teste. O que nós precisamos é que o Estado se mova. A sua parte são aquelas medidas que nós já falamos de higiene e isolamento social. E a segunda parte da sua missão é chegar aos nossos governantes, chegar às pessoas que nós elegemos, que são nossos representantes, que tem que fazer o que necessita ser feito para que essa epidemia seja menos danosa para todos nós. Então, compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue nestas pessoas que têm que fazer com que o RT-PCR esteja disponível para a sociedade brasileira. Bom, esse é o recado que eu queria passar. Muito obrigado por ter me assistido e até a semana que vem.